Boa noite, amigos. Aqui quem fala é Glauco. Eu sou trabalhador espírita da comunidade espírita Jardim da Penha. Estou aqui a pedido da minha amiga Andréia, realizando essa palestra para a Casa Espírita Francisco de Assis, que fica em Jacaraípe. Gostaria de saudar todos os frequentadores dessa Casa Espírita, toda a comunidade de Jardim da Penha e também de Jacaraípe, em especial aos frequentadores da Casa Espírita Francisco de Assis, né? Hoje o tema que nós vamos abordar é vícios, um tema muito peculiar, um tema muito propício à reflexão, né? Como vários outros, né? Agora, para a gente iniciar, eu vou fazer a nossa leitura preparatória, tá? A leitura preparatória vem do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, né? Emmanuel é mentor espiritual de Chico Xavier. Mais uma vez, saudar os nossos companheiros da comunidade Francisco de Assis, da Casa Espírita Francisco de Assis. Sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindo aí, todo mundo. Saudar o pessoal também do meu Instagram, que eu também estou transmitindo via Instagram. Vamos fazer essa palestra juntos aí. Vamos lá para a leitura preparatória. Vinha de Luz, 156. Que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículo 4. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. Em toda parte, observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não falta um recurso da bondade divina para o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta, por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformando-no outros em máquinas de gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhe as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Muito boa mensagem, né? Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Pedir que a gente feche os olhos, né? Que a gente mentalize o Mestre Jesus,
que a gente coloque na nossa tela mental o Mestre Jesus nesse momento, trazendo serenidade, trazendo tranquilidade à nossa mente, a fim de que possamos absorver ao máximo os ensinamentos aqui expostos, né? Senhor Deus e Pai, Jesus, Mestre amigo, esteja conosco nesse momento, esteja conosco nessa hora de sabedoria e de conhecimento edificante. Queremos aqui agradecer a oportunidade de estarmos juntos, como irmãos, reunidos, para tratar do Evangelho do Cristo, para falar do Evangelho do Cristo. Queria pedir em especial a bênção aos nossos amigos e companheiros do Francisco de Assis, que nos acompanham, para que se sintam acolhidos nesse momento, que a casa não está atuando com as tarefas presenciais, mas que sintam os fluidos benéficos chegando até eles e seus lares, através desse nosso trabalho virtual. Abençoa, Senhor, a todos nós, ilumina, Senhor, a todos nós, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos vibrando no bem. Que o Senhor possa nos agraciar com os fluidos benéficos, sigamos abençoados, serenos, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, vou pedir licença a vocês só um segundo, só para eu ligar o ventilador aqui, que eu esqueci. Obrigado. Senão eu passo calor aqui. Vamos lá. O tema é vícios, o tema da nossa palestra, né? Então, esse tema, a gente consegue abordar ele de inúmeras formas, né? E assim, eu vou iniciar o tema iniciando a palestra lembrando o seguinte, que a doutrina espírita, né, por ser ciência e também filosofia e também religião, ela casa um tríplice, né? Um tríplice de entendimentos, né? E seu alicerce é ciência, filosofia e religião. Então eu vou trazer aqui essas três abordagens, né, desse tema. Vou tentar. Também queria deixar claro que não tenho a prepotência de esgotar o tema, né? Nem pelo âmbito científico e nem pelo âmbito filosófico, muito menos pelo âmbito da religião, né? Vamos lá. Vamos começar trazendo a definição de vício. Vício, do termo latino vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convive. Então, quer dizer, o vício, ele é um hábito repetitivo que traz prejuízo ao viciado e aos que com ele convive. Então, sim, é uma coisa que você faz que não atinge só você, né? Atinge todo mundo. E quando a gente fala de vício, todo mundo já remete ao uso de droga, ao uso de álcool, de psicotrópicos. Só que a gente tem que lembrar que a atualidade nos trouxe muitos vícios, né? Principalmente o vício da tecnologia, que é um vício que traz ansiedade e outras mazelas aí que a gente tem conhecimento. E esse vício que a gente vai abordar hoje, além do vício material, nós também vamos abordar os vícios morais, né? Para a gente compreender qual é a origem de todos os vícios, né? Quando a gente traz essa questão do vício, do uso de psicotrópicos, né? Eu me sinto compelido a fazer um alerta. Muitas pessoas, quando vem a questão do vício, lembram sempre de drogas ilícitas. Maconha, crack, cocaína, mas esquecem as drogas lícitas, que são tão prejudiciais quanto. Há inúmeros estudos que recordam que o uso do álcool é muito mais nocivo à nossa sociedade, o vício no álcool, o alcoolismo, é muito mais nocivo à nossa sociedade do que outros vícios, né? Isso não quer dizer que os outros vícios não sejam, mas quer dizer o seguinte: nós temos hoje uma sociedade que glamoriza o uso do álcool, que passa propaganda na televisão incentivando o uso do álcool, mas esquece que o álcool traz
muitas mazelas e é o uso da droga que mais tem um dano à nossa sociedade como geral. Eu queria só fazer esse alerta para a gente ter isso em mente, né? Que às vezes a gente remete vício a uma coisa proibida, é uma coisa ilegal, mas tem muita droga legal que tem muita nocividade. Uma delas também são os usos de Rivotril, né, remédios excessivos, né? Então é bom fazer esse alerta, tá? E aqui não me cabe relativizar e nem ficar problematizando esse tema. É só fazer esse alerta mesmo, né? Vamos continuar aqui. Ainda na ciência, a gente já identificou que o vício, né, é um hábito repetitivo que prejudica o viciado e quem convive com ele. Quando a gente vai para a psicologia nos traz o seguinte: para a psicologia, o vício é um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo obtém prazer e foge da dor. E me remete ao seguinte: poxa, todo mundo tem vício. Todo mundo tem vício. Não tem um ser humano aqui nesse planeta que não tenha vício. E quando eu falo vício, não é o vício material de fumar, de beber, não é isso. Tem vícios morais, vício da inveja, vício da ansiedade. O que é ansiedade? Viver no futuro. O vício da comida, da gula, né? Então, os vícios são inúmeros, né? Então, todo mundo que está aqui nesse planeta tem um vício. Então, voltando aqui, o vício é uma fuga emocional que o indivíduo, né, se vale para obter prazer e fugir da dor. Aí você fala, mas poxa, todo mundo sente dor? Todo mundo. Todo mundo que está nesse planeta de provas e expiações, que está aqui na Terra, sente dor. Por quê? Porque o nosso espírito, que somos nós, na verdade, que nós somos espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Então, por conta disso, nós estamos cativos, nós estamos presos nesse corpo. Essa nossa existência, assim como todas as outras que nós já tivemos e que vamos ter, é uma espécie de prisão para o nosso espírito. Por isso que a gente sente dor. Você já viu alguém que está cativo, que está preso, que não se sente incomodado, que não sente dor, que não se sente desconfortável? Então, naturalmente, a gente vai querer fugir da dor. Naturalmente, a gente vai querer fugir dessa sensação de prisão. E o que a gente busca? A gente busca o vício. A gente busca o vício para fugir dessa dor. Através de quê? Do prazer. Aí você fala, poxa, mas tem tanta coisa que dá prazer, né? E assim, por exemplo, tomar cerveja com os amigos, dá prazer, né? Comer, nossa, comida gostosa, também dá muito prazer. O sexo, obviamente, prazer. Alguns pontos da tecnologia, obviamente, trazem o prazer, né? E tem substâncias estimulantes, calmantes, que trazem euforia, né? E aí liberam, né, endorfina, que é o hormônio do prazer. Mas assim, você se pergunta, poxa, se é nocivo, por que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, permitiu que tivesse prazer nessas ações? Porque nada acontece sem a permissão de Deus, isso aí nós concordamos, né? Seja espírita, seja católico, seja evangélico, seja budista, tudo acontece com a vontade de Deus, só se houver vontade de Deus, né? Então, Deus permite que essas substâncias, que esses atos cheguem, né, que tragam prazer. Então, por quê? Aí me remete ao Livro dos Espíritos, capítulo 5, da Lei de Conservação, né? Na pergunta 712. Com que fim impôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem o cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí ele continua. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, o que deve preservá-lo dos excessos, né? Então, assim, Deus permite que o uso de álcool,
que a substância do álcool, o sexo e outras práticas tragam prazer. Por quê? Porque é o prazer que nos move. É a busca pela felicidade, pelo prazer que nos move. Por exemplo, eu sou vendedor. Quando eu trabalhava vendendo pela empresa da Claro, eu adorava fechar a venda. Não só pela venda, mas pela sensação que eu tinha de prazer de fechar aquela venda. Eu, em certo momento, me tornei viciado em fechar contrato. Porque eu gostava de fechar. Se era contratinho, se era contratão, não tem problema. Eu me sentia feliz com aquilo, progredindo com aquilo. Isso me motivava a crescer. Isso me motivou a crescer profissionalmente, me fez estudar e assim evoluir e chegar onde eu estou agora, nesse momento que eu tô vivendo, que é um momento bom da minha evolução. Então, existe gozo, existe prazer nos bens materiais, no uso, né, nos atos, né, dessa nossa existência, para que a gente sinta vontade, sinta impelido, sinta compelido a buscar essa felicidade, esse prazer. Quando a gente sente isso, a gente quer crescer, e isso faz o quê? A gente caminhar para o progresso. Por isso que tem a tentação, por isso que traz esse gozo. E ele coloca aqui, desenvolver a razão que deve ser preservada do excesso. Então quer dizer, nós temos uma coisa que nos freia. E onde que está essa coisa que nos freia? Na nossa consciência. Por quê? As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: onde está gravada a lei de Deus? E aí os Espíritos respondem: na nossa consciência. Então todo mundo, quando está excedendo alguma coisa, excedendo no nervosismo, excedendo no trabalho, excedendo na bebida, excedendo no sexo, excedendo em qualquer atividade, a consciência alerta: olha, calma aí, que você vai se prejudicar. Mas nem sempre a nossa razão e o nosso entendimento é suficiente para nos frear. Mas a gente tem um freio, que é a nossa razão. Mas para isso a gente precisa estar aberto ao entendimento. A gente precisa estar estudando a nós mesmos, tendo um olhar para dentro, para o nosso eu sagrado, para a conexão divina que a gente pode fazer, né? E assim, é a razão que nos vai preservar dos excessos, né? Vamos lá. Quando a gente está trazendo algum excesso ao nosso corpo, a gente traz mal, a gente faz mal a nós mesmos. Os excessos trazem mazelas, trazem males. E quais são os males que trazem, né? Quais são os males que trazem? A lição, a nossa leitura inicial de Emmanuel fala de um vaso, né? Um vaso que não é nosso. A gente acha que esse corpo aqui, esse vaso, nos pertence. Na verdade, ele não nos pertence. Ele foi emprestado a nós. Tanto que ele coloca aqui, o beneficiário, que é a nossa alma imortal, nosso espírito imortal. Então, quem é o beneficiário desse corpo? Somos nós, espíritos imortais. Só que esse corpo aqui não é nosso. E quando a gente excede, a gente traz mazelas para eles. Quais mazelas? Vou citar algumas aqui: distúrbios comportamentais, doenças sexualmente transmissíveis, deficiência cardíaca, enfisema pulmonar, insuficiência renal, desnutrição, comprometimento cerebral, ansiedade. Então, assim, a gente tem a razão para nos frear do excesso, nós temos o prazer para nos mover, e a gente tem que saber o equilíbrio disso aí. Porque senão a gente vai cometer muito excesso. E cometendo excesso, a gente vai chegar a esses males, naturalmente. Nosso amigo Bruno Gonzaga lembrou que André Luiz fala que o vício é o abuso do hábito.
Olha que interessante. André Luiz sempre nos trazendo aí, ensinamentos muito valorosos, né? O abuso do hábito. Por exemplo, eu tinha um hábito, né, de jogar videogame. Sempre gostei muito de jogar videogame quando eu era mais novo. E minha mãe, quando me via indo pro fliperama, ela falou bem assim: lá vai você pra essa cachaça sua. Ela falava isso. Lá vai você pra essa cachaça sua. E na verdade o fliperama era a minha cachaça. Porque esse hábito era tão contínuo que assim, o mundo podia acabar. Eu queria ir pro fliperama. E minha mãe me alertava, né? Olha você indo pra essa cachaça sua. Glauco, para um pouquinho, vai estudar, vai fazer outras coisas. E eu ficava enfurnado no fliperama. Então o Bruno lembrou bem aqui. Obrigado, Bruno Gonzaga. Nosso amigo aí que já vai estar nos ajudando aí nesses trabalhos aí na Seara do Bem aqui online. André Luiz nos alerta que vício é o abuso do hábito. Então o hábito em abuso leva o vício leva aos males, né? Mas eu penso, se nós temos uma forma, a razão nos preserva, a gente tem que lembrar que quando a gente está machucando o nosso corpo, existem várias coisas que nos travam. Nos falam, olha, peraí, você está se machucando demais. Existe uma lei, que é a lei da natureza, o instinto de conservação. Todos nós temos isso. Quando a gente vai encostar na panela que está quente, a gente encosta e tira a mão rápido. O que é isso? É o nosso instinto de conservação. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente está andando de carro, né? E aí a gente começa a acelerar. E aí a gente vê que não vai dar tempo, a gente para, não, peraí, o que é isso? É o instinto de conservação. Entre outros instintos de conservação que nós temos, né? E a nossa consciência tem a razão e o nosso corpo tem o instinto de conservação. Você quer se preservar. Aí a pergunta do Livro dos Espíritos, 702, é o seguinte: é lei da natureza o instinto de conservação? Aí os Espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Quer dizer, alguns têm esse instinto, né, mecânico, maquinal, e outros raciocinado. Só um segundo, vou pegar uma água, eu acabei esquecendo. Gente, obrigado aí pela compreensão. Como diz um amigo nosso, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Ao vivo acontece de tudo. Vamos lá, vamos retornar aqui. Livro dos Espíritos, questão 702, a respeito de lei de conservação. Nossa lei de conservação, que é instintiva, tem as duas questões: puramente maquinal e raciocinado. Então, a nossa razão é que nos traz a realidade para nos frear do excesso. Mas tem muitas pessoas que têm essa lei de conservação de maneira maquinal. Por exemplo, quando vê que está excedendo, o corpo chama. Acontece alguma coisa no corpo, fica fraco, né? E aí ele reage a esse instinto. Tem gente não, que antes de chegar no excesso, não, peraí, se eu continuar com isso aqui, eu vou acabar me machucando muito. Aí para, né? Vamos lá. Então, seguindo aqui, recordando que o Espiritismo também é filosofia, quero lembrar o que traz a filosofia para a gente a respeito de vício, né? Os vícios, para Aristóteles, são as paixões, os sentimentos que impedem o crescimento de um homem. São os maus comportamentos resultantes dos desejos da carne. Para Platão, vício é simplesmente a ausência de virtude. E aí, aqui eu queria trazer uma reflexão. A diferença entre desejo e vontade. Desejo é uma coisa, vontade é outra.
Desejo é algo passageiro, é algo material, é um sentimento, uma sensação efêmera, uma sensação eufórica, né? Ligada às questões materiais. Vontade não. Vontade está ligada ao nosso espírito, que é imortal. Então, toda vez que nós alimentamos os desejos que são passageiros, nós trazemos baixas energias, baixas vibrações e um resultado não muito bom. E às vezes muito danosos a nós. Quando nós alimentamos aquilo que é imortal, que é aquilo da vontade de Deus para conosco, e a nossa vontade mesmo, porque a nossa vontade é concorrer para o bem, porque está gravado na nossa consciência, que são as leis de Deus, que precisamos concorrer para o bem, precisamos olhar para nós mesmos e nos reformarmos, mas o nosso desejo nos traz a necessidade, né, digamos assim, ilusória, pela busca pela euforia. Então assim, o desejo faz você buscar euforia, a vontade faz você conquistar a felicidade, que são coisas distintas. Toda vez que nós buscamos algo que é passageiro, que são os desejos, nós acabamos trazendo situações não muito boas, não muito salutares para nós. Toda vez que nós buscamos a vontade, né, entendemos a nossa vontade, na nossa consciência, o nosso eu interior, nosso eu divino, nós trazemos boas vibrações e bons resultados. Então a gente tem que lembrar que as paixões são passageiras, né? E que as virtudes adquiridas são eternas. Por exemplo, a virtude da humildade. Quando você adquire, o orgulho vai embora. Ele pode até mostrar uma vez ou outra, mas a humildade volta, te traz de volta. Então, vamos buscar, gente, alimentar aquilo que é eterno. Vamos buscar, gente, alimentar aquilo que vai trazer virtude para nós. Porque se nós alimentarmos aquilo que é passageiro, o resultado não vai ser muito bom. Vou lembrar aqui essa questão de Platão, que a gente vai seguir com esse entendimento. Para Platão, vício é simplesmente a ausência de virtude. Então, olha lá. Quando não há virtude, vem o vício. E o que é virtude? Vamos entender o que é virtude, né? Vamos entender buscando qual é o máximo da virtude. Então a gente vai para o Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, vícios e virtudes. Vamos entender a diferença, vamos entender o que é vícios e virtudes, né? Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Quer dizer, qual é a virtude que tem maior mérito? Qual é a virtude que tem maior mérito? Aí os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória, que se assenta na mais desinteressada caridade. Olha que interessante. A virtude mais meritória é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. E sempre haverá virtude quando houver resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, nos remete ao entendimento lá de cima, né? Que a todo momento a gente foge. Que vamos lembrar aqui da psicologia. Para a psicologia, o vício é um mecanismo de fuga emocional, em que o indivíduo obtém prazer e foge da dor. Então, quer dizer, quanto mais eu resistir a essa dor, me mantendo sereno,
caridoso, paciente. E aí a gente está fazendo um projeto, lembrei aqui que nós estamos fazendo um projeto Curtinhas do Bem, a gente falou da paciência. Paciência também é caridade, caridade conosco mesmo. Então a virtude existe toda vez que a gente resiste aos maus arrastamentos, né? As nossas más inclinações. Então assim, se nós estamos resistindo às más inclinações, resistindo ao egoísmo, resistindo ao orgulho, resistindo à vaidade, resistindo ao consumo excessivo de comida, resistindo ao consumo excessivo de drogas lícitas ou ilícitas, nós estamos sendo virtuosos. E aí, principalmente quando isso é um sacrifício do interesse pessoal. E aí me recordo Paulo nos orientando: esqueceis de vós mesmos, né? Esquece de você mesmo. Porque quando a gente esquece da gente mesmo e pensa no que a gente pode fazer de bem para o outro, a gente se contém. Por exemplo, um pai de família saiu sexta-feira do trabalho, tá doido para tomar uma gelada com o pessoal, se divertir, só que tem filho em casa, tem esposa em casa que está aguardando ele. Se ele pensar, não, eu mereço, não, eu vou tomar uma gelada aqui e tal, e depois eu chego em casa às 9h30, brinco com eles amanhã e tudo mais, ele está priorizando ele, né? Se ele esquecer dele, falar assim, pô, meu filho tá lá, eu trabalhei semana inteira, vou lá ver ele. Pô, minha esposa tá lá me esperando. Tá me esperando para me ver, quer conversar comigo. É fácil? Não é fácil, porque o desejo nos compele a ficar ali naquela situação prazerosa e fugir da dor, que é o quê? Esquecer da gente mesmo. Porque quando a gente esquece da gente mesmo, a gente sente dor. Então, fugir dessa dor nos é resistir aos maus pendores. E assim nos tornamos virtuosos, né? Essa reflexão é muito importante. A gente tem que refletir a todo momento, que enquanto buscarmos e alimentarmos as questões passageiras, materiais, que são os desejos, nós vamos trazer resultados nada salutares, nada benéficos e bem prejudiciais. Quando focarmos naquilo que é eterno, na caridade, na paciência, na ausência do egoísmo, na ausência do orgulho, nós vamos trazer coisas boas. Porque estamos alimentando aquilo que é eterno. E nós somos eternos. Seja você evangélico, espírita, católico, todo mundo sabe que nós somos eternos. Está lá na Bíblia, que a vida é eterna. E é uma só. Só que nós espíritas temos o entendimento através da ciência, né, que a vida é uma só que as existências são várias. E nós temos que lembrar disso. E faço questão de lembrar isso. Por quê? Se você acredita que a sua vida é eterna, o que são 70, 80 anos de resistência a esses desejos? Nada. A vida não é eterna? Eterna é muito grande. Ó, vamos supor que o eterno seja isso aqui. O eterno é isso aqui. O que é uma vida no tamanho do eterno? É isso aqui, ó. Não dá nem para fazer o que é. De tão pequenininho que é. O que são 70, 80 anos, 100 anos diante do eterno? Nada. E a gente esquece de fazer o esforço de resistir voluntariamente aos maus pendores, porque é isso que nos trará virtude e vai nos afastar do vício. Vamos seguir. Quando a gente lembra de virtude, a gente automaticamente lembra do contrário, que é o vício. Porque vou recordar o que Platão nos ensina, né? Vício é simplesmente a ausência de virtude. Então, quando a gente fala de vício, a gente tem que lembrar dos nossos vícios morais. Exemplo, a vaidade, o ódio, a inveja, o orgulho, o ciúme, a ganância, o preconceito, a vingança e principalmente o egoísmo,
que é o mais perigoso de todos e de onde derivam todos os outros. É o egoísmo que é a matriz de todos os vícios morais. Junto, aliado ao orgulho. Ao orgulho. Esses dois vícios morais, o egoísmo e o orgulho, nos arrastam a todos os outros vícios, morais e materiais. Morais e materiais. E quando a gente fala do egoísmo, que é o vício, vamos recordar aqui a questão 912 do Livro dos Espíritos, ainda no capítulo da perfeição moral. Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras virtudes. Vou repetir. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha que interessante, né? O maior vício, o vício mais radical, aquele vício que mais nos fere e que é a raiz de todos os outros vícios, é o egoísmo. E o que é o egoísmo? Se a gente parar para pensar, né? Ismo é sufixo de doença. Doença do ego. É quando eu me enxergo mais importante do que tudo. Quando eu me enxergo mais importante do que tudo, eu vou priorizar a mim. Aquilo que entendo ser bom para mim e para o meu bem-estar, em detrimento de todo o resto. E isso vai fazer o quê? Vai fazer eu esquecer daqueles que eu amo, porque eu estou pensando em mim. Então, se eu estou afim de numa sexta-feira, depois do trabalho, ficar num lugar com meus amigos, seja lá com quem for, tomando cerveja, mesmo minha esposa em casa, meu filho me esperando, com um monte de coisa querendo me ver e tudo mais, eu sou egoísta, eu vou ficar ali, eu vou querer fazer o que eu quero. Se eu sou egoísta, se eu tenho egoísmo em mim, eu não vou lembrar que o meu orgulho pode ferir aqueles que estão próximos a mim. A minha vaidade pode me levar a acreditar ser mais do que realmente sou. E fazer com que eu cometa vários equívocos. Então, é importante a gente extirpar esse egoísmo. E aí, ainda sobre egoísmo, tem a pergunta 913, né? Para a gente entender como que a gente vai extirpar esse egoísmo, como a gente vai acabar com esse egoísmo, como a gente vai tirar da gente o egoísmo. Kardec pergunta: fundando-se o egoísmo no sentido do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. O que Kardec está falando? Poxa, é muito difícil tirar o egoísmo do nosso coração, né? Porque tem a ver com o interesse pessoal. Aí ele pergunta: chegar-se a consegui-lo? Quer dizer, a gente consegue findar com todo egoísmo que a gente tem?
aqui nesse planeta, nesse momento? Os espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretem e excitam. Isso depende da educação. Olha que interessante. Nós só vamos conseguir extirpar o egoísmo através da educação. Vou repetir. Kardec pergunta: fundando o seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á consegui-lo? A gente consegue extirpar o egoísmo? Os espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, quer dizer, só através da instrução que a gente vai conseguir entender que é importante alimentar aquilo que é eterno e não alimentar aquilo que é passageiro. Porque só alimentando aquilo que é eterno que nós vamos conseguir extirpar o egoísmo. E extirpando o egoísmo, nós vamos ser virtuosos. Porque o egoísmo é o maior vício, que é a raiz de todos os outros vícios. Então, se eu não sou egoísta, eu não vou ter vício. Se eu não vou ter vício, eu vou ser virtuoso. Se eu for virtuoso, eu vou concorrer para o bem. A minha perfeição moral vai chegar com mais rapidez. Mas não não tenhamos a prepotência de conseguir isso nessa existência. Não será possível. Mas algumas existências a mais será. Mas nessa, busquemos ao máximo, extirpar o egoísmo. Como? Nos instruindo acerca das coisas espirituais, daquilo que é eterno. Mais uma vez, recordando a questão de desejo e vontade. Toda vez que eu alimento o meu desejo, eu estou alimentando algo passageiro. Toda vez que eu alimento a vontade, que é a vontade gravada na minha consciência, de concorrer para o bem, conforme as leis de Deus, que estão gravadas na minha consciência, eu vou trazer benefícios a mim. E vou alimentar aquilo que é imortal, dentro do meu eu sagrado. O Ricardo Melo, das Pílulas do Evangelho, fala muito disso, do eu sagrado, né? Isso é muito importante, porque quando a gente alimenta o nosso eu sagrado, a gente alimenta aquilo que é eterno. E alimentando aquilo que é eterno, a gente beneficia a nós mesmos e a todo mundo que está em volta. Por quê? A gente só consegue atrair aquilo que a gente emite. Não adianta eu querer paz se eu estou brigando. Não adianta eu querer virtude se eu estou cedendo ao vício. E como que a gente consegue não ceder ao vício? Instruindo nas coisas espirituais, buscando as coisas que não são passageiras. E isso me remete à questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. O objetivo da encarnação é concorrer para o bem. É a evolução. Eu vou até ler essa pergunta 132 do Livro dos Espíritos, porque ela é muito importante para a gente entender o que a gente veio fazer aqui, né? Porque a gente sempre se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Muita gente se pergunta, né? Mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou encarnado aqui? Por que eu estou nesse plano de provas e expiações, onde eu tenho desejo que me traz vício, que me traz mazela, e eu tenho que buscar a virtude, que é alimentar aquilo que é eterno e não alimentar aquilo que é passageiro. E aí fala, na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos?
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa outro fim ainda a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, torna o espírito um instrumento de harmonia com a matéria, essencial para o mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então quer dizer, nós estamos aqui para ajudar Deus na obra divina. Cada um tem seu papel, não duvide disso. Nós somos co-criadores dessa obra divina. Mas para isso, nós temos que extirpar o nosso egoísmo. Nós temos que alimentar aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Porque se alimentarmos aquilo que é passageiro, as consequências não serão boas. E não tem essa história de castigo. Se você usar droga, Deus vai te castigar. Se você trair a sua esposa, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Deus é misericórdia absoluta, amor infinito. Não existe castigo. É só ação e reação. E não tem essa, você vai para o inferno. Se você não for bonzinho, você vai para o céu. Não cabe isso. Não cabe isso. Não existe céu e inferno. É só ação e reação. Se você alimentar aquilo que é passageiro, aquilo que vem dos desejos, você vai ter malefícios. A reação vai ser essa. Se você alimentar aquilo que é eterno, que vem da vontade, que está gravada na sua consciência, que tem as leis de Deus, você vai ter as benesses daquilo. Ação e reação. E a física quântica já nos trouxe isso. A ciência já nos trouxe isso. A ciência e o espiritismo já nos trouxe isso. E a ciência e a física quântica já nos trouxe isso, dizendo que nós só podemos atrair aquilo que emitimos, pois somos seres vibracionais. Action, reaction. A gente só consegue atrair aquilo que a gente emite. Então, se eu estou atraindo uma coisa que é passageira, a sensação que eu vou ter vai ser passageira e danosa. Se eu estou buscando aquilo que é eterno, eu vou ter uma sensação eterna. Porque o desejo que leva ao vício é passageiro e traz euforia, que é uma sensação passageira. Quando eu busco a vontade de Deus, que está gravada na minha consciência, a minha vontade, que é concorrer para o bem, porque no fundo nós sabemos isso, a vontade de buscar o que é eterno, nós vamos trazer coisa boa. A gente tem que lembrar disso. Não existe castigo. Não é entre você e o outro. É sempre entre você e Deus. E você com você mesmo. Não vou fazer isso que, Nossa Senhora, vou ser castigado. Não tem essa de castigo. Deus te perdoa infinitamente, misericordiamente. Mas e você? Você vai se perdoar? E a lei do retorno? Não esqueça dela, porque vai chegar. E tem uma música que eu adoro, que é do Benegão, eu sempre falo ela. Chama Vai e Volta. Não é maldição nem profecia, minha tia. É só a lei. É só a lei. Desde os tempos que não eram contados, já dizia o Rei dos Reis. Preste atenção, analise, não é difícil, tudo é vai e volta. Ação, palavra, pensamento, atitude, tudo é vai e volta. Metafisicamente, subatomicamente falando, tudo é vai e volta. Então, se eu estou alimentando aquilo que é passageiro, eu vou ter sensações passageiras. Se eu estou alimentando aquilo que é eterno, eu vou construir algo eterno dentro de mim. Sempre, sempre.
Amigos, então vamos recapitular, só para a gente ficar aí com um entendimento legal aí que nós estamos chegando ao fim. O vício, o que é? É um hábito repetitivo que traz prejuízo para mim e para quem está perto de mim. Para a psicologia, o vício é uma fuga emocional que o indivíduo busca obter prazer para fugir da dor. E por que a gente sente dor? Porque nós somos um espírito cativo nesse corpo, nessa roupa, que não é a nossa casa. Nós estamos aqui numa existência planetária, terrestre, que nós temos que passar pelas provas, né? E isso traz dor, por isso que a gente foge, né? Nós temos aí o prazer que nos move a conquistar as coisas e assim evoluir, mas temos também o instinto de conservação e a racionalidade que nos barra do excesso, né? E aí temos aí também a questão da filosofia do vício, que é o quê? O que é o vício? A ausência de virtude. A ausência de virtude. E qual é a maior virtude de todas? A caridade. E o que é a caridade? É o esquecimento de nós mesmos. O esquecimento daquilo que a gente quer, lembrando daquilo que a gente precisa. Isso é difícil. Porque o desejo nos impele a agir de maneira irresponsável. Mas, quando a gente busca a resistência voluntária daquilo que nos arrasta para o mal, nós somos virtuosos, né? Lembrando, qual é o maior de todos os vícios? Todos os vícios. O maior de todos, o egoísmo. Porque o egoísmo leva a gente para o centro. E a gente acaba achando que a gente é mais importante que todo mundo. E esquece de esquecer da gente mesmo e concorrer para o bem dessa forma. Né? E como que a gente estirpa o egoísmo? Instruindo das coisas materiais. Das coisas espirituais, desculpa. Alimentando aquilo que é eterno. E deixando de alimentar aquilo que é passageiro. Assim que a gente estirpa o egoísmo. E agora eu vou finalizar com uma mensagem da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeição vontade de Deus. Olha que interessante. Paulo escrevendo para os romanos alerta: E não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não busca as coisas passageiras, mas transformei-vos pela renovação de sua mente. Quer dizer, se instruir é renovar a mente nas coisas materiais, para que proveis qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amigos, vamos lembrar que toda vez que nós alimentamos algo que é passageiro, nós vamos trazer malefícios. Toda vez que nós alimentarmos algo que é eterno, nós vamos trazer benefícios a nós e a todos os outros, né? Vamos agora encerrando a nossa palestra, e eu queria aqui agradecer imensamente aos nossos amigos e companheiros da Casa Espírita Francisco de Assis, em Jacaraípe, agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer aos meus amigos aqui do Instagram, que estiveram aqui conosco, agradecer em especial a espiritualidade amiga que nos manteve sempre sereno, tranquilo, trazendo aquilo que era preciso trazer a quem nos ouve, né? Pedir agora que todos nós fechemos nossos olhos, acalmemos nossos corações, coloquemos na nossa tela mental o Mestre Jesus, lembrando tudo aquilo que nos foi ensinado. Senhor Deus e Pai, Jesus, Mestre amigo, queremos mais uma vez agradecer essa oportunidade maravilhosa de estarmos vibrando no bem, de estarmos aprendendo e refletindo a respeito do Seu Evangelho,
porque o Espiritismo nada mais é que uma forma de raciocinar e compreender o belíssimo Evangelho que o Senhor exemplificou. Esteja conosco, Senhor, nesse momento. Abençoa, Senhor, todos nós, para que possamos refletir todos os ensinamentos aqui passados. Esteja agora, Senhor, em todos os lares, Senhor. Abençoa, Senhor, em especial os profissionais da saúde, os demais profissionais que não podem parar, os entregadores de comida, todos os garis, todas as profissões que não podem parar. Queria pedir aqui em especial, Mestre Jesus, que abençoe todas essas profissões que não possam parar. Que eles sejam abençoados com os frutos benéficos. E abençoar todos nós, de nossos lares, que podemos ficar. Esteja conosco, Senhor. Nos ajude a nos instruirmos, a fim de alimentarmos aquilo que é eterno, para assim concorrermos no bem e extirparmos o egoísmo, a fim de que só tenhamos virtude e eliminemos os vícios. Mestre Jesus, muito obrigado. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Que Deus siga nos abençoando. Paz e bem. Um abraço. Até a próxima.